Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 137 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que performam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que emprestam na sua marca comunicacional para acomodar aquele conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição do Shemen Abdurrahman, apresentadora de TV, mestre de cerimônias, produtora de conteúdos e CEO da Be Happy. Shemen, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui para tomar um chá. Obrigado. Shemen aprecia chá. Que sentimentos e emoções o chá lhe proporciona quando toma? Experiências positivas, experiências negativas, que culminam sempre com um aprendizado, né? No final do dia eu aprendo com todas as minhas experiências. Excelente. É interessante quando a rola é questão da experiência. Se, por exemplo, as culturas africanas, moçambicanas são mais conservadoras e também até certo ponto com um certo pessimismo, costuma-se catalogar que a juventude tem maior probabilidade de errar, logo de fracassar. É uma cultura, uma realidade em que eventualmente não se valoriza o erro, até se repreende o erro. Como é que na sua experiência, na forma como encara as experiências e diz que aprende das experiências, como é que entende que as experiências possam ser instrumentos positivos de crescimento, aperfeiçoamento e progressão contínua das pessoas? Bom, como empreendedora, todos os dias eu tenho oportunidades e encaro as oportunidades com firmeza. Mas as mesmas eu posso cometer erros. Então, eu sempre olho para os pontos fracos, não é? Estes é que me permitem passar para um estágio melhor em próximas oportunidades. Então, não olho muito para o que eu fiz bem, não é? Porque se eu olhasse muito para o que foi muito bem feito, eu acho que não estaria a crescer. Se eu estou a crescer é porque olho muito para as falhas que eu cometo, eu olho muito para os erros que eu cometo. Não só para mim como líder, mas também para a minha equipe. Sim. Excelente. E como é que a Shemen aprende com os próprios erros? Faz pausas, pergunta aos outros, coloca espelhos à sua volta, vai olhando o seu espelho. Como é que aprende de si próprio? Ok. Cada desafio tem as suas atividades, tem os seus desafios.
Então, com base nestes e no resultado que eu terei, olhando para o tempo, não é? Também, que é um fator muito importante, principalmente na nossa área. Então, olho para o tempo, olho para o resultado final que nós tivemos. Então, estes aspectos todos ajudam a observar o que é que correu bem ou o que é que correu mal. E tentamos sempre melhorar de modo a não cometermos os mesmos erros que cometemos antes. Uau, maravilha. Sim. Achei interessante quando disse que olha para o tempo e para o resultado final. Como é que faz neste movimento uma conciliação entre passado, presente e futuro? Qual é o momento desses três que atribui maior valor e importância e como é que depois concilia os outros para formar um todo? Bom, nós temos uma atividade, é importante nós termos ali um programa da mesma atividade. Então, este programa tem o seu tempo, né? Tem a sua duração. Vamos lá, captar imagem, por exemplo. Temos um tempo para estar no local para fazer a captura de imagens. Temos um tempo para fazer a edição daquele trabalho e entregar. Então, se nós não conseguimos cumprir com este tempo determinado por nós mesmos, alguma coisa não está bem. Ali tem um erro, tem uma falha. Então, por que aconteceu isto? Ai, porque o colega... Ai, porque eu... Ok? Então, é com estas falhas que nós conseguimos olhar para o futuro e não cometermos os mesmos erros que cometemos ontem. Antes, nós cometíamos erros de chegar atrasados no local de trabalho. E isto comprometia o horário de saída, por exemplo. Então, olhando para a causa desta saída tardia do local de trabalho, fui perceber que não. Estamos a falhar na entrada. Estamos a falhar na chegada. Então, é importante corrigir a chegada. E quando nós corrigimos, olha, começou a ter resultados diferentes. Então, é por aí que nós fazemos a avaliação. É sempre importante, depois de ter o resultado final de um trabalho, fazer uma avaliação. Levantar os pontos fortes, pontos fracos e, com base nisso, dar seguimento aos outros trabalhos. Nunca passar para um outro trabalho ou para uma outra etapa sem antes observar o que foi feito anteriormente. É dessa forma que nós andamos. Excelente. Eu percebi aqui como uma mensagem subliminar quando fazia a sua explanação sobre a questão de conciliar o passado, o presente e o futuro, transmitiu-nos a importância do líder ter que ser um bom gestor do tempo. Qual é a importância do conhecimento sobre a gestão para o sucesso de todo tipo de empreendimento, gestão, quer seja do recurso tempo, como gestão de qualquer que seja a natureza dos recursos para a sustentabilidade e crescimento dos projetos a longo prazo? Bom, muito acima da gestão, muito mais de falar de gestão, para mim é importante falarmos de um recurso que eu considero importantíssimo numa organização e que, se não temos este recurso, olha, podemos ter falhas recorrentes. Este recurso que eu acho extremamente importante é o recurso humano. Pois, se não temos um bom capital humano, se não temos um capital profissional, experiente, a probabilidade de nós cometermos erros é maior. Então, é importante nós olharmos muito bem para o recurso humano que nós temos e, acima de tudo, valorizar o mesmo, para que se sinta mais estimulado, não é, para fazer o seu trabalho com a competência que já tem. Excelente. Como é que a Sheman vai trabalhando-se assim no seu autoconhecimento para, através deste autoconhecimento, aprender a lidar melhor com o recurso humano, que bem sinalizou que é o recurso mais estratégico, mais importante? Como é que aprende a gerir as pessoas através do conhecimento de si próprio? Bom, o homem é muito inteligente e usa sempre os recursos que tem, né, à sua disposição para praticar o bem, é o que eu acho.
e valorizo muito aqueles que não são egoístas com o conhecimento que têm, partilham o conhecimento, porque alguns não partilham, né? Mas existem pessoas que partilham o conhecimento e é lá onde nós vamos buscar o conhecimento. Hoje nós temos o YouTube, que tem lá quase toda a informação que nós precisamos. Então, eu volto para o recurso que eu acho muito, muito precioso, que é o tempo. É só ter tempo, ter disponibilidade e olhar para as redes sociais, olhar para estas plataformas também, como o YouTube e tantas outras, como um recurso para ter conhecimento, para além de ficar ali a ver informações que em algum momento não agregam valor. É importante, não é, nós pesquisarmos muito e pesquisarmos na área em que nós estamos inseridos. Então é isso que eu tenho feito. Tenho feito muitas pesquisas. Existem algumas áreas que eu não fui para a escola, mas tive esta escola através do YouTube, é onde eu aprendi várias coisas que tenho feito hoje. E estou muito feliz com isso. Excelente. Qual é digamos que a competência que foi buscar conhecimento através dessa escola que é o YouTube, por exemplo, porque entendeu que era importante para o seu crescimento como profissional e também para fazer crescer o seu negócio? E qual é a competência que está a entender que para os próximos tempos pode ser a que deve também prestar alguma atenção? Bom, eu sou licenciada em Contabilidade e Auditoria, inspirada no meu pai, mas a minha paixão é empreender e também comunicação. Como não fiz a formação em comunicação, eu fui para o YouTube e fui aprender. Porque quando eu iniciei a minha empresa, eu era a minha repórter, eu era a minha produtora, eu era a minha operadora de câmera, eu era a minha editora. E tudo isto eu aprendi no YouTube, não é? Fui pesquisando, comecei com o Adobe Premiere, e depois passei para o Final Cut. Portanto, todas as atividades que são feitas pela minha equipe, eu já cometi várias falhas, já sei o que é que está correto, o que é que não está, tanto que consigo monitorar e dirigir a minha equipe, né? Então, é importante nós procurarmos sempre ter conhecimento na área em que nós estamos inseridos ou na área da nossa paixão. Por que eu não fui trabalhar em contabilidade? Porque não era a minha paixão. Eu prefiro estar inserida num meio em que eu gosto, né, de fazer este trabalho. Afinal, quando nós fazemos um trabalho que gostamos, nunca nos sentimos a trabalhar. Então, eu nunca estou a trabalhar. Estou sempre a fazer aquilo que eu gosto. E futuramente eu pretendo fazer o meu mestrado em comunicação, em marketing, publicidade, que é uma área também que eu aprecio muito. Tenho buscado conhecimento no YouTube, no Instagram também. Tem vários coaches que dão um conhecimento e inspiram muito. Então, este é o meu projeto, né, para o ano que vem. Muito bem. Qual é a importância do líder saber conhecer-se e saber se comunicar em função daquilo que ele é para engajar, motivar e inspirar pessoas, sobretudo numa situação, num cenário de crise que está a afetar o país, o mundo, e que também afeta as organizações, as famílias? Qual é a importância do líder saber comunicar, mas em particular em contextos de crise? Gestão emocional, que é o meu caso. Se nós não temos uma ótima gestão emocional, tudo pode estar em perigo. Se o líder não consegue lidar com as diferentes situações, se ele não prepara a sua mente para momentos péssimos, só está preparado para os momentos bons, ele pode estar em perigo. Então, é importante trabalharmos muito a nossa gestão emocional, meditar sempre, porque quem crê, quem acredita em Deus, sabe que tudo vem de Deus. Seja bom, seja mau, vem de Deus.
Se a porta fechou, é porque não era a altura de entrar por ali. Então é assim que eu observo, não é? E acredito muito em Deus. E faço muita meditação e tenho esta gestão emocional, embora não é fácil. Sim, mas é importante ter um autocontrole. Excelente. Qual é o propósito de vida da líder Shaman? Bom, difícil. Mas o meu propósito de vida é tornar as pessoas com conhecimento. Me espelho muito na Agenda 2030 das Nações Unidas. É aí onde faço alguns podcasts. Tenho também a ideia de fazer documentários e colocar a nível nacional e também internacional. O que eu quero é que as pessoas tenham mais conhecimento, porque se nós temos conhecimento, há probabilidade de abrirem-se muitas portas que supostamente estão fechadas. Muito bem. Como é que se pode assegurar que as mulheres possam concorrer de forma cada vez mais igualitária, não somente a nível de políticas, vamos lá, de igualdade, concorram para a igualdade de gênero, mas como é que se pode depois preparar, aprimorar melhor as mulheres para que elas possam continuar a crescer em termos de capacidade, em termos de empoderamento, em termos de emancipação, sendo certo que o mundo precisa cada vez de mulheres e mulheres melhor preparadas para assumirem posições de liderança? Bom, existem muitas mulheres que estão a empoderar as outras. Existem muitas mulheres que apoiam as outras. Então, o importante é buscar informação, é buscar conhecimento e buscar estar inserido em melhores ambientes. Porque o ambiente onde nós estamos inseridos influencia muito nos resultados que nós temos. É uma das coisas que eu fui aprendendo, continuo a aprender, que é importante estar inserido e buscar inspiração de mulheres que estão mesmo a fazer a diferença, que estão a transformar as outras mulheres. Sim. Muito bem. E em termos de liderança, qual é a escola ou estilo de liderança que se socializa, que aplica na sua organização, nas suas equipes? E quem são dois líderes que se inspiram? Bom, eu olho primeiro para a ópera, pela história que ela tem. É uma história inspiratória. É a primeira mulher negra a abrir uma produtora e hoje é bilionária, né? Então, ela tem uma história bonita de superação. Não ficou acomodada, não é? E não se vitimizou. Porque uma das coisas que eu acho que acaba colocando muitas barreiras, né, nas mulheres é o vitimismo. Então, se nós quebramos o vitimismo, se nós vamos atrás daquilo que nós queremos, a probabilidade de nós termos sucesso é maior. Eu tenho trabalhado com mulheres, tenho várias mulheres na minha equipe, e a informação ou o conhecimento que eu passo para elas é que elas não podem se limitar. A mesma mulher que é produtora, ela é operadora de câmera, ela está na realização, ela está em produção, quer dizer, ela envolve-se em diferentes atividades que logo no início muitas diziam que é difícil, eu não consigo, mas foram percebendo com o tempo que é possível, que elas conseguem, que elas são capazes. Então, eu acho que temos que sair da zona de conforto e temos que parar de vitimizar as situações, né? Olharmos para as oportunidades que nós temos, segurar muito bem estas oportunidades e seguir em frente. Excelente. Qual é a importância da mentoria? Esteve muito bem aqui a dizer-nos que internamente mentoria algumas mulheres fazem parte da sua equipe e também busca como referências líderes, têm uma trajetória, uma história de liderança da qual
possa se inspirar e aprende dessas. Qual é a importância de programas de mentoria contínua para essa transmissão desta experiência, positividade, e como é que a Shemin pessoalmente se envolve nesta atividade de mentorear outras mulheres, dentro e fora, naturalmente, da sua organização? Sim, é sempre deixar ficar o conhecimento para quem também se permite, não é, ter este conhecimento, porque existem pessoas que são fechadas, que não aceitam de forma alguma ser mentoradas, não aceitam de forma alguma ter um conhecimento, diz que o que já aprendeu, o que sabe é suficiente, está muito bem assim. Então é importante nós respeitarmos, não é, as ações, as ideias de cada um. Então eu não insisto, mas também para quem quer mesmo aprender, olha, aprenda e muito bem. Tenho dado algumas capacitações, não só na BHAP, mas também fora da BHAP, não é? Para algumas pessoas que sempre questionam, não faço isso muito nas redes sociais, sim, mas tem sempre pessoas que questionam como é que posso chegar aqui, como é que eu posso fazer para alcançar este e aquele patamar, e vou dando algumas dicas e tenho tido resultados positivos. Então, este resultado positivo é uma satisfação para mim. Muito bem. Como é que a BHAP, enquanto um modelo assim empresarial local, agora uma startup, evoluir para uma scale-up que vem resistindo a este ciclo de crise, está a mostrar esta resistência, consistência ao longo do tempo, e agora já está a olhar falou um bocado do segmento de podcasts, documentários. Como é que se pode continuar a crescer na indústria de produção de conteúdos num cenário em que a competição é um pouco desleal, no sentido de que, se formos olhar, por exemplo, para as redes sociais, elas são um pouco mais dominadas, talvez, por um certo tipo de conteúdos, e que eventualmente podem não ir, talvez, na linha editorial ou nos princípios, eventualmente, da BHAP ou não. Mas como é que a BHAP, no seu modelo de estratégia de longo prazo, mantém-se focada sem perder o foco em função daquilo que é a realidade da competição atualmente? Bom, nós não estamos distraídos. Nós estamos distraídos e estamos focados em materializar tudo que temos no papel. Então, temos vários documentários. Nós temos como ambição produzir mais de 600 horas de televisão a nível nacional e internacional. Já fizemos 13 episódios, passaram na televisão de Moçambique. O nome do drama era Nico, onde tivemos lá a Paulina Chiziana, que deixou ficar o seu conhecimento riquíssimo em ideias, que algumas até levei comigo. Depois contamos também a história do Paulo Oliveira, que iniciou da infância e hoje está a representar Moçambique. Teve várias quedas. Então são histórias de pessoas que inspiram, de certa forma. Para quem entra nas redes sociais e está mesmo à procura de conhecimento, está à procura de crescimento, está à procura de algo que vai agregar valor na sua vida e cai na página da BHAP, olha, esta pessoa sai dali com ideias novas. Tivemos também heróis anónimos que contaram as suas histórias, como o exemplo de uma mulher que era empregada doméstica e a situação não correu muito bem, teve que encerrar pela Covid-19 e algumas situações que não lhe deixavam confortáveis em outros locais em que ela passou como empregada doméstica, mas ela é filha de carpinteiro, irmão marceneiro e começou então a pegar nesta madeira. Hoje ela tem uma oficina
que faz mobília para o Xigiane. Faz mesas bonitas usando madeira, faz malas, cadeiras e tantas outras mobílias. Então, isto é uma fonte de inspiração também. Tem um jovem que fez um helicóptero. Primeiro fez um helicóptero usando chapas e aquilo ficou muito pesado. Quando ele deu o seu primeiro voo, teve uma queda. Depois foi fazer um outro com outro material, fez um carro movido à água, foi preso pela autoridade. Mas isto mostra a persistência que este jovem tem. Quem sou eu para desistir perante as dificuldades que o mercado nos coloca? Se nós estamos a trabalhar naquilo que nós gostamos, de forma alguma vamos desistir. Sempre vamos encontrar uma forma de nos reinventar. Vamos olhar para o mercado, vamos olhar para a dinâmica do mercado e, por que não, inspirar os outros que olham para nós. Então, se tem outras produtoras ou se tem outros jovens que estão a tentar fazer a mesma forma como nós estamos a fazer, eu não acho isso mal. O que nós temos que fazer é olhar para as tendências do mercado e tentarmos nos reinventar, trazer um diferencial. E a Bia percebe muitos jovens que vêm estagiar, não é? Então nós abrimos estas portas. Saiu da escola, teve lá o ensino teórico, nós damos a parte prática. Numa boa. Não temos assim um receio de passar ou de transmitir o conhecimento que nós temos. Muito pelo contrário. Nós ficamos felizes em transmitir este conhecimento. Gostamos também quando olhamos para algumas páginas e percebemos que isto tende a ser igual àquilo que nós fizemos. Esta pessoa tentou seguir este caminho. Então, é muito bom quando os jovens saem da zona de conforto e procuram fazer alguma coisa diferente. O errado é ficar na zona de conforto e achar que alguém vai fazer algo por si. Não. Nós somos responsáveis das nossas ações. Formidável. Como é que... O que eu queria? Livros, literatura, leitura. Quais são 2 ou 3 livros que a Shema leu que mais lhe comoveram, marcaram e que carrega eles no coração e que pode sugerir ou recomendar? Bom, livros no formato físico não, mas como eu disse no YouTube, sim, tem assim alguns vídeos, não é, que eu acompanho que no meu ponto de vista substituem o livro, mas é importante sim termos um manual que é para leitura, porque percebi também com o tempo que estes manuais trazem outro tipo de experiência, trazem outro tipo de conhecimento. O único que eu tenho é a Bíblia, né? O Corão, este que eu tenho visitado e que também traz muito conforto, deixa ficar para mim mensagens que me dão força para sair de casa e enfrentar as diferentes dificuldades e enfrentar também os diferentes desafios do dia a dia. Então, o livro no formato físico que eu tenho é a Bíblia, ou mesmo posso dizer o Corão. Sim. Muito bem. Quais são 3 ou 4 virtudes de liderança que acha como sendo mais importantes? Como pauta classifica como sendo mais importantes para o líder do futuro? Muito bem. Primeiro, buscar conhecimento. Se nós não temos conhecimento, não buscamos conhecimento, podemos ficar na zona de conforto. Podemos achar que as nossas ações estão corretas. Então, é importante buscar sempre o conhecimento. Segundo, é procurar saber dos outros o que é que acham do nosso comportamento. Então, ao ter estas respostas, podemos, de alguma forma, refletir sobre as nossas ações, que vão, de certa forma, dar um sucesso nas nossas atividades. Terceiro, é dar oportunidade aos outros. Não é? Se nós não damos oportunidades aos outros, eu acho que estamos, de certa forma,
a ser egoístas. Então, é importante dar oportunidade aos outros, seja de aprender, seja de estar em locais que vão apoiar no crescimento e desenvolvimento desta pessoa. Então, eu acho que estes são os três pilares indispensáveis. Muito bem. Se houvesse algo que gostasse de transacionar no sentido de mudar, melhorar, modificar em si, consertar em si, o que seria algo que quisesse mudar de noite para dia, eventualmente, que tenha consciência, que esteja a trabalhar eventualmente nisso, o que seria? Que seria? Essa pergunta o que seria? Mudar em mim? Se calhar ter mais tempo para minha família, não é? Ter mais tempo para minha família, mais dedicação à minha família e não ao meu trabalho. Porque, olha, o meu trabalho está sempre em primeiro lugar e depois vem a família. Então, se eu pudesse fazer um change, não sei se consigo também fazer esse change, já tentei, mas eu posso estar em família e de repente tem ali uma situação de trabalho. Vou lá uns 5, 10 minutinhos para resolver a situação e depois volto. Então, eu tenho que aprender, de certa forma, a algum momento ficar desligada do trabalho e estar mais ativa, mais presente na minha família. Embora eu costumo reservar um tempo, né, que é nas férias. Quando eu estou no modo férias, é férias mesmo, eu desapareço. Então, é um mês desaparecida de trabalho e só para estar com a família, mas isto acontece uma vez ao ano. Então, se calhar eu podia ter mais oportunidades de estar mais próxima da minha família. Muito bem. Se olharmos assim para aquilo que é a realidade empresarial do nosso país, muitos jovens, muitos com formação superior, é verdade que em termos de estatística ainda é um número insignificante, mas há uma certa massificação de educação, há muitos que têm uma formação, mas poucos estão ocupados profissionalmente, muitos reclamam por falta de emprego. E existe um possível caminho que é o autoemprego, o empreendedorismo. Como é que olha para esta realidade? De que forma é que as escolas, os programas de formação e os próprios jovens em si, como dizia, podem sair da zona de conforto para poderem empreender na base do conhecimento e não empreender necessariamente na base de imitação, olhar para o lado, o que a Shemin está a fazer, vou querer fazer igual, ou vou querer comprar produto acabado, vender, ou vou querer ser intermediário, que são negócios assim que não são sustentáveis, é mais coisas pontuais, imediatas para conseguir um pão, é como se fosse uma coisa daqui para agora. Como é que pode-se reorganizar isto? Nós temos um projeto que vai ser lançado no próximo ano, é um reality show que vai mesmo despertar estes jovens, porque muito mais do que ter uma formação, muito mais do que ter conhecimento, é importante colocar este conhecimento na prática. Existem muitos jovens que têm projetos bonitos no papel. Estes projetos têm anos no papel, nunca saíram de lá. Por quê? Porque falta ação. Então, se este jovem começa a entrar em ação naquele projeto que ele tem, claro que vai ter falhas, mas ele tem que ficar concentrado, tem que ficar focado nos seus projetos, que os anos, que é o tempo, vai determinar se este projeto funciona ou não funciona. Então, eu acho que é importante nós termos conhecimento na nossa área. É importante o jovem
ter um desafio, um comprometimento com ele mesmo, de trazer para o mercado a melhor qualidade. Existem vários jovens que são empreendedores, mas não estão a entregar qualidade. Não estão. Então, é importante rever o que é que está a falhar. Do mesmo jeito que existem vários profissionais que estão inseridos no mercado e não estão a entregar um trabalho com qualidade desejada. Então, é importante rever isto. O que é que eu estou a falhar? Então, se eu consigo ter este tempo de verificar o que é que eu estou a falhar, a probabilidade de nós entregarmos o melhor produto no mercado é maior. E se o nosso ensino tivesse mais a componente prática, saber fazer, um ensino baseado em competências, eu acho que poderia ajudar muito este jovem. Para o jovem que tem apenas o conhecimento, eu acho que ele deve procurar ter competências também. Muitos jovens que têm conhecimento logo querem ter um trabalho muito bem remunerado, mas quando não sabe fazer aquele trabalho. Então é importante nós pararmos um pouco, pensarmos nas nossas ações e depois começarmos a fazer o que é correto. Desta forma seremos muito bem recomendados. O próprio mercado se encarrega de fazer isso. Muito bem. É muito interessante aqui quando destrinçou a questão do conhecimento, mostrando o grande gap que nós temos, que é formação técnico-profissional, de que forma é que isto poderia também dar uma melhor preparação, qualificação para o futuro, não diria para o emprego, mas talvez para o mercado de emprego, quer do lado da oferta, bem como do lado da procura. Assim, na sua trajetória de liderança, enquanto foi evoluindo como pessoa, na sua estrada de vida, em que momento é que aceitou o desafio de empreender? Em que momento é que, talvez um pouco antes de aceitar o desafio de empreender, em que momento é que acreditou que era uma líder e se convenceu a começar a agir, como disse, falta atitude, né? Em que momento é que adquiriu essa atitude e convenceu-se que poderia agir? Bom, eu tenho a visão de negócio desde os meus 16, 15 anos. Porque sempre que eu tinha um artigo novo ou tinha um lanche, não é? As amigas ou os colegas de turma sempre pediam, não é? Então, na primeira fase eu oferecia, mas fui percebendo que aquilo poderia me dar dinheiro. Então, foi nessa altura onde eu começo a fazer dinheiro. E comecei também a fazer uma poupança. Então, com base neste pequeno negócio que eu fui fazendo, pequenas coisas, eu usava uma parte, mas também sabia que é importante guardar outra parte. Então, este valor que eu fui guardando, certo dia, quando eu fui abrir ali o meu pequeno cofre, fui perceber que eu tinha dinheiro. Então, comecei a fazer negócios mais grandes, né? Vendendo roupas, né? Porque aquilo foi começar com pequenas bijuterias, brincos. Eu gostei deste brinco, onde é que compraste? Eu trago para si, tá? X meticais. Então, foi assim, né? Que eu fui, nunca tive vergonha de vender. E depois fui comprando roupas, aqui mesmo a nível nacional, roupa de fardos, inspirada na minha mãe, também, que sempre foi uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, e desde já um forte abraço, mãe, amo-te muito, és muito especial para mim e és uma fonte de inspiração. Então, inspirada na minha mãe, fui começando a vender roupas e comecei a ter sucesso, não é? Entrei aqui pertinho na África do Sul, fui comprar mais roupas novas, abri uma loja. E enquanto isso acontecia também, sempre fui uma menina muito ágil, né? E gostei também de estar em diferentes ambientes. Estes ambientes colocaram-me em sala de aulas, não é? E fui lá como
como professora, fui dando aulas e foi neste ambiente também a dar aulas que uma das alunas disse, esta professora veste muito bem. Começou a investigar e descobriu que eu tinha lá uma boutique e salão e tantos outros empreendimentos. E ela pediu então para vestir uns apresentadores num canal de televisão, né? Comecei a vestir os apresentadores. Certo dia vieram fazer uma entrevista à loja e o diretor do canal olhou para a entrevista e gostou. Disse, eu preciso de conversar com ela. E em conversa ele convidou-me para fazer parte então do canal. Foi assim que eu entro para a comunicação e olhando também como um negócio, porque esta componente também de comunicação é possível fazer o negócio colocando lá marcas, não é, a publicitarem no programa. Eu fiz um programa de segunda a sexta, era em direto, o meu primeiro desafio, e fiz muito dinheiro né, com estas publicidades. E depois começaram a surgir outras oportunidades, né, neste ramo da comunicação e cá estou hoje com a minha própria produtora. Sim. Muito bem. Há duas escolas de pensamento sobre gestão de portfólios, né, de carteiras de diferentes ativos. Há uma escola, se preferirmos, do lado digamos que do Bill Gates, que ele diz que é preferível investir em poucas áreas de negócio e dar uma atenção focalizada a essas poucas áreas, não se dispersar muito, porque a pessoa tem mais tempo para se dedicar a inteiro e se especializar naquelas áreas. Há uma outra extremidade que tem a escola do Warren Buffett, que ele diz que o investidor deve procurar diversificar tanto quanto possível a sua carteira de títulos, de preferência até ter ativos que tenham um perfil de riscos completamente diferentes. Com que escolha que se identifica enquanto uma empreendedora, enquanto uma investidora, enquanto uma mentora, é alguém que está repassar uma experiência, um conhecimento às outras pessoas? Bom, as duas escolas têm experiências diferentes e muito, muito boas. Porque se nós ficarmos focados num único negócio, o mercado está em constante dinâmica. E se nós ficarmos num único negócio, claro, teremos mais conhecimento, estaremos mais focados, mas a probabilidade de um dia este negócio não ter muito sucesso é maior. A outra escola também tem uma ótima experiência. Se nós temos vários negócios e conseguimos gerir estes negócios da melhor forma, se o mercado um dia tende a catapultar um dos negócios, nós estamos bem. Então, há esta divergência toda, mas o meu posicionamento é o inicial, eu já tinha mencionado antes. Se nós tivermos um ótimo capital humano, a probabilidade de termos sucesso é maior. Se tivermos várias empresas e o nosso capital humano não for dos melhores, vamos fracassar. Esta empresa não vai crescer. Se tivermos uma única empresa, mas com um péssimo capital humano, pessoas que não são profissionais, não são comprometidas com o trabalho, também há uma probabilidade de fracassar. Então, eu acho que as duas escolas têm ótimas experiências, mas o mais importante nas duas é termos um ótimo capital humano. Termos pessoas competentes para fazerem o seu trabalho com profissionalismo e zelo. Muito bem. O tempo já vai escasso, naturalmente. É limitado. Gostávamos de aprender da líder Sheman como é que a líder se prepara em separado antes de se juntar à sua equipe para poder fazer essa boa gestão do capital humano, transmitindo as suas valências
e olhando para o potencial das pessoas, corrigindo, motivando, comunicando. Como é que se prepara antes para poder agir da melhor forma junto à sua equipe? Uma preparação mental, emocional, física e espiritual. Bom, primeiro eu pratico exercícios físicos logo pela manhã. Tenho variado, às vezes em casa, às vezes é mesmo pela marginal, logo nas primeiras horas da manhã. Mas antes de colocar o meu pezinho fora de casa, sempre agradeço a Deus por estar viva, com saúde, pela minha família que está também muito bem. Então, isto tudo não acontece por acaso. Acontece porque Deus permitiu. Então, antes de eu colocar o meu pé fora de casa, eu agradeço a Deus. Não é? Medito. Depois, o exercício físico. E, por fim, fazer uma planificação das minhas atividades diárias, olhando sempre para o meu propósito. Tenho um propósito diário, tenho um propósito semanal, tenho um propósito mensal, trimestral e anual. Então, o meu 2025, por exemplo, já está lá, está feito, está preenchido, a minha agenda já está feita para o próximo ano. Então, o que falta é cumprir, não é com o que lá está escrito. Então, é importante nós organizarmos a nossa agenda, porque se não temos uma agenda, vamos viver em função da agenda dos outros. Sim. Excelente, muitíssimo obrigado por este tempo que deixou-nos ficar estes ensinamentos sólidos sobre liderança. Desejamos assim muito bom ânimo, um próspero ano 2025, daqui a pouco está aí, já disse-nos que tem já o programa todo ele feito, que o Criador lhe proporcione muita positividade para continuar a performar da melhor forma e impactar sempre o seu capital humano. Muito obrigada e agradeço aqui a toda a equipe que é extremamente profissional, aprecio muito, desde a produção, né, até a apresentação deste podcast, porque é um chá que tem deixado ficar muito aprendizado nas redes sociais, que continue a inspirar líderes com as histórias impactantes que aqui passam, e estou feliz por fazer parte também deste chá. Muito obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.